Olá a todos, meu nome é Natan, eu sou integrante do Laboratório em Economia, Matemática e Computação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, o LENC-FAP USP. E hoje eu vou estar resolvendo junto com vocês essa questão 3, caiu na prova de Microeconomia da ANPEC do ano de 2022. Mais especificamente, vamos estar resolvendo este item 2 dessa questão. Então a questão falava assim, com relação à teoria do consumidor, julgue as afirmações abaixo. E o item 2 falava assim: considere o conjunto X como sendo a união de n indo de 1 até o infinito de 1 menos 1 sobre n e defina uma relação sobre x dada por o x ele é preferível ao y se e somente se a distância do x para o meio for maior ou igual à distância do y para o meio. E a afirmação que devemos julgar é: então essa relação é contínua. Bom, primeiro de tudo, vamos ver quem que é o conjunto x, né? Então o exercício dá pra gente: x é a união de n indo de 1 até o infinito de 1 menos 1 sobre n. E fazendo MC aqui no termo de dentro, eu posso ver que esse conjunto é igual a união, né, de n de 1 até o infinito, de n menos 1 sobre n. Beleza. Então, quem que vai ser o x, né? Quando o n for 1, esse termo geral aqui do conjunto vai dar zero. Quando o n for 2, vai dar meio. Quando for 3, 2 terços. Quando for 4, 3 quartos. E assim por diante, né? Tem um padrão, seguindo o termo geral. Daí nós chegaríamos até o termo geral, n menos 1 sobre n, e continuaríamos infinitamente. Tudo bem? Então aqui, duas coisas que a gente já pode perceber desse conjunto. Uma coisa que nós podemos perceber desse conjunto. O termo geral n menos 1 sobre n, eu posso fazer ele tão perto do 1 quanto eu queira, mas ele na verdade nunca vai ser 1, né? No limite, esse termo vai para 1, mas o 1 nunca vai fazer parte desse conjunto X. E isso vai ser uma informação que vai se revelar importante para a gente com o decorrer da questão. Então vamos anotar aqui que nós notamos isso. Ó. 1 não pertence ao X. Não importa o tamanho do n que a gente colocar aqui, essa fração aqui nunca vai ser 1. Então 1 não pertence ao conjunto X. O próximo passo que nós podemos fazer aqui para prosseguir na questão é tentar ordenar esse conjunto X, segundo a relação que o exercício deu para a gente. O exercício fala para a gente assim, ó, um elemento do conjunto é preferível ao outro se a distância desse elemento até o meio for maior que a distância de outro elemento até o meio. Bom, uma coisa que eu posso perceber aqui é a distância do zero para o meio é meio, tudo bem? Um outro elemento que teria distância para o meio sendo igual a meio seria o 1. Só que a gente já viu que o 1 não faz parte do conjunto. Então não tem nenhum outro elemento que cuja distância desse elemento para o meio seja igual a meio. Todos os outros elementos do conjunto são menores do que 1, então a distância desses elementos para o meio vai ser, consequentemente, vão ser menores do que o próprio meio, né? Vão ser menores do que meio. Então eu poderia colocar aqui que o zero ele vai ser o elemento mais preferível desse conjunto, tudo bem? Qual seria o outro elemento? Qual seria agora o elemento menos preferível do conjunto? Seria o próprio meio. Vocês concordam? Porque a distância do próprio meio para ele mesmo seria zero. Então, ele é o elemento menos preferível do conjunto, né? E depois, aqui no meio, né? Quem que a gente poderia colocar? Se nós olharmos e fizermos a distância do 2 terços para o meio, essa distância aqui vai dar 4 menos 3 sobre 6, que vai ser igual a 1 sexto. Se olharmos a distância do 3 quartos para o meio, teremos 6 menos 4 sobre 8, que vai ser igual a 2 oitavos, que vai ser igual a 1 quarto. Percebemos, então, que a distância do 3 quartos para o meio ela é maior que a distância do 2 terços para o meio. E tem lógica isso, né? Conforme o n vai crescendo, a distância desse termo gerado por esse n maior, ela é maior, a distância dela para o meio é maior do que a distância de n menores aplicadas nesse termo para o meio, né? Então, o que eu estou querendo falar aqui é que nós podemos ordenar, então, esse conjunto agora como sendo o 2 terços, o segundo elemento aqui menos preferível. Depois veria o 3 quartos. E assim por diante, conforme o n vai crescendo.
Então, chegaríamos aqui no termo geral do conjunto, n menos 1 sobre n, e prosseguiríamos infinitamente, né? Com esse n indo para o infinito. E aí o elemento mais preferível do conjunto seria o próprio zero. Bom, então, conseguimos ver aqui quem é o conjunto X. Notamos que o 1 não pertence a esse conjunto X, é uma informação importante. E conseguimos aqui também mostrar, ordenar o conjunto X pela relação que foi dada para a gente no exercício. O que resta ver é se essa relação é contínua. Bom, por definição, a relação é contínua se o contorno de nível superior e o contorno de nível inferior forem fechados. Quem são esses conjuntos? Bom, o- então ela é contínua se para todo y, para todo elemento que eu pegar no x, eu tiver que o contorno de nível superior é fechado. O contorno de nível superior, aqui é parênteses, perdão. O contorno de nível superior, ele é x tal que x é preferível a y. Bom, quem que é esse conjunto, então? São todos os elementos de x, incluindo todos os elementos de x, incluindo o próprio elemento y, que eu fixei, tal que esses elementos são preferíveis a y. Então, e a gente pega todos esses elementos e coloca dentro de um conjunto. Esse vai ser o contorno de nível superior. Nós precisamos que esse conjunto seja fechado. É uma das condições para que a relação seja contínua. A outra condição é o contorno de nível inferior. Ele é x, tal que x é, não é preferível a y. Ou seja, y é preferível a x. Esse conjunto aqui também deve ser fechado. Bem, bom, quem que é o contorno de nível inferior? Eu vou fixar um elemento do x e eu vou olhar para esse elemento quais são os outros elementos que pertencem ao x, tais que são menos preferíveis a y, tal que o y é preferível a esses elementos. Eu olho para todos esses elementos, incluo o próprio y, coloco dentro de um conjunto e esse vai ser o contorno de nível inferior. Bom, precisamos verificar se essa relação é contínua. Então, para fazermos isso, o que eu vou sugerir nós fazermos? Vamos pegar um elemento do conjunto, eu vou pegar aqui o 2 terços, e eu vou olhar para o 2 terços, vou falar assim, ó, quem que é o contorno de nível superior, quem que é o contorno de nível inferior? Esses conjuntos são fechados? Então, fixando o 2 terços, quem que vai ser o contorno de nível superior do 2 terços? Eu vou definir então por casão o contorno de nível superior do 2 terços. Ele seria x, tal que x é preferível ao 2 terços. Vamos tentar escrever esse conjunto aqui. Ele seria então o próprio 2 terços, né? E aqui, olhando para a nossa relação que nós ordenamos, ó, ele seria todos esses elementos que pertencem a x, que são preferíveis ao 2 terços. Então, o 2 terços, 3 quartos, aí seguimos até o termo geral do conjunto e seguimos infinitamente. Bom, todos esses elementos aqui são preferíveis ao 2 terços. Só que tem um outro elemento aqui, né, que é preferível ao 2 terços também, que é o zero. Então, união com conjunto contendo zero. Bom, então, esse é o casão, que é o contorno de nível superior do 2 terços. Nós precisamos ver se o casão é fechado. Casão é fechado? Bom, uma outra definição que eu tenho é K é fechado. Uma pergunta, né? K é fechado se um conjunto é fechado se ele coincidir com o seu fecho. Então, se K for igual ao fecho de K. Quem é o fecho de K? O fecho de K é igual ao casão, ao próprio conjunto K, união com um conjunto que a gente denota por K', que é o conjunto que contém os pontos aderentes a K. Tudo bem? E prometo que a última definição que eu dou para vocês é a definição de um ponto aderente. Então, Z é ponto aderente a K, se existe uma sequência formada por elementos de K, por elementos de K,
TK, tal que essa sequência seja convergente a Z, né? Ao elemento Z. Então, eu pego uma sequência formada de elementos apenas de K e vejo para onde essa sequência converge. Ela vai convergir a um elemento, ao Zzinho. Se ela converge a esse Zzinho, então esse Zzinho é um ponto aderente ao conjunto K e ele pertence ao K'. Então, é, o que que nós vamos fazer? Vamos definir aqui uma sequência. Eu vou definir aqui uma sequência com você, que vai ser a sequência n-1 sobre n, com n indo de 1, perdão, com n indo de 3 até o infinito. Quem que é essa sequência? Essa sequência vai ser o próprio 2 terços, 3 quartos, seguimos até o termo geral dessa sequência e seguimos infinitamente. Bom, perceba que essa sequência, aqui, ó, como eu disse para vocês, o termo geral ele converge para o 1, né? Conforme eu vou fazendo esse n grande, esse termo ele vai se aproximando do 1. Ele nunca vai ser 1, mas ele está convergindo para o 1. Então, veja que essa sequência converge para 1. Além disso, ó, note que quem que era o conjunto K que nós construímos? O conjunto K aqui em cima, ó, ele é formado por esse conjunto, união com um conjunto contendo zero. Note que esse conjunto aqui é justamente a sequência que eu criei aqui embaixo, né? Então, essa sequência é formada por elementos inteiramente de K. Todos os elementos dessa sequência são de K. Então, se essa sequência é formada por conjuntos de K e ela converge para o 1, por definição, por definição, 1 é ponto aderente, né? 1 pertence ao conjunto dos pontos aderentes de K. Beleza. Como 1 pertence ao conjunto dos pontos aderentes de K e o fecho de K ele é formado por K união com o conjunto dos pontos aderentes de K, então 1 pertence ao fecho de K. Mas aí nós tivemos um problema, né? Temos que 1 pertence ao fecho de K, vírgula, mas o 1 não pertence ao próprio K. Olha, se olharmos aqui a definição do conjunto K, né, os elementos dele, ó, esse termo aqui, como eu disse, n-1 sobre n, esse termo aqui eu estou me referindo, ele é tão perto do 1 quanto eu queira, mas ele nunca vai ser 1. Então, o 1 nunca está dentro desse conjunto. E ele também nunca está dentro do conjunto contendo apenas o zero. Então, o 1 não pertence a K. Como o 1, perdão, aqui não pertence, né? Como o 1 pertence ao fecho de K e o 1 não pertence a K, logo, o fecho de K é diferente do K. Portanto, K não é fechado. Tudo bem? Bom, então a gente viu que o contorno de nível superior do 2 terços não é fechado. E aí a gente tem um problema, né? Se a gente olhar aqui pela definição da relação ser contínua, ela falava assim, ó, para todo y que eu pegar dentro do x. Bom, o 2 terços está dentro do x. A relação é contínua se o contorno de nível superior é fechado e o contorno de nível inferior é fechado. Eu nem precisei olhar para o contorno de nível inferior, eu olhei para o contorno de nível superior do 2 terços e eu vi que ele não é fechado. Então eu vi que existe um elemento pertencente ao x, tal que o contorno de nível superior desse elemento não é fechado. Ou seja, essa relação não pode ser contínua. Então, dessa forma, a relação não é contínua.
Não é contínua, tudo bem? E o que que o exercício ele perguntava, a afirmação do exercício era, então a relação é contínua. Bom, vimos aqui que é falso, né? Essa relação não vai ser contínua, porque eu consigo achar um elemento dentro do conjunto x, tal que o contorno de nível superior dele não é fechado. E era uma condição necessária para que a relação fosse contínua. Então, esse é o exercício, esse item 2 do exercício 3 que nós resolvemos e concluímos que a afirmação é falsa. Então, espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Também foi publicado aqui no canal do Lenk, do laboratório, uma resolução mais detalhada que o professor fez, usando um outro conceito, o professor Jefferson fez, usando um outro conceito de conjuntos abertos, em que ele também conclui que a afirmação ela é falsa. Então, vale a pena para quem quiser assistir com mais detalhes e entender melhor a questão, assistir esse outro vídeo mais detalhado que o professor Jefferson fez. E nesse outro vídeo mais detalhado tem um typo, tem algo escrito lá que não está totalmente correto. Então, aqueles que assistirem o vídeo e conseguirem encontrar é, essa imprecisão, envie para nós pelo e-mail do laboratório ou nos próprios comentários do YouTube, que nós vamos ficar felizes de ver que vocês perceberam e da conversa com vocês. Qualquer outra dúvida ou qualquer outra sugestão que vocês tiverem, também podem colocar nos comentários ou entrar em contato com o laboratório que nós ficaremos felizes em receber a dúvida ou a opinião de vocês e responder. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Ótimos estudos para vocês.